Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ruka Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui nós vamos trabalhar algumas ideias, alguns conceitos e desmistificar algumas ilusões, certo? A primeira delas é a ilusão de que tem algo errado com a sua subjetividade, né? Vamos tratar a subjetividade no contexto, no âmbito da personalidade e do próprio transtorno que pode haver segundo algum caráter de psicopatologia das normalidades, digamos assim, e que existem nos dias de hoje. A primeira delas é a ansiedade, e como a ansiedade pode ser delirante e o que significa delirar ansiosamente, né? Então, primeiro eu gostaria de dizer que a verdade é a subjetividade, ou seja, tudo é relativo. Segundo, eu gostaria de dizer que a ontologia é o caminho da cruz, certo? Ontológico, cruz, certo? Então cada um carrega a sua cruz no seu ontológico, no seu ser. E apesar de que na ontologia nós possamos verificar com paciência o que está aberto do que está fechado, uma mente aberta, uma mente limpa, do que está fechado para alguma crença errônea que foi ali reprimida e que agora, ou seja, no presente, ou seja, em algum tempo e espaço também, pode estar gerando sintomas psicopatológicos, ou seja, algo de irreal, ilusório, que esteja atormentando o sujeito. O sujeito da subjetividade limpa e clara, né, o sujeito com a subjetividade alinhada à personalidade, ele tem a certeza de que não há nada que possa transcorrer ou vazar do seu ponto de segurança, seu ponto seguro, que é a verdade, que é a liberdade, né? A verdade vos libertará, é a liberdade, e que o abismo que existe na subjetividade, ele não pode ser, nem mesmo filosoficamente, conjecturado no contexto da psicopatologia. Conjecturado a intersubjetividade, ela é o respeito que a gente tem pela subjetividade do outro, certo? Mas como não cair no desejo do outro, como não ser hipnotizado pelo desejo do outro e agir de uma maneira respeitosa com o seu desejo, com o seu objeto de perscrutação, né? De análise, sobretudo, do que é seu e do que é do outro. Quais são os seus sentimentos, as suas ideias e quais são os sentimentos das ideias do outro. Por exemplo, na bipolaridade existe uma certa fissura, um certo rasgão, um certo trauma no subconsciente que leva a palavra a ser bifurcada. Ou seja, bifurcada tanto no sentido de que ela vai ser útil para você, mas vai ser inútil para você também, mas no sentido de que ela vai trazer um tormento de que foi foracluído o seu próprio pensamento. Você estando fora de si, fora da sua consciência, você está gerando uma fantasia, né? Então a fantasia é uma falsa consciência. Então nesse quesito da falsa consciência, nós temos que nos resguardar, nos valer da paciência, nos valer da calma, nos valer da tranquilidade, para que a gente não tropece, para que a gente não caia na ilusão, no abismo da intersubjetividade e acabe projetando nosso pequeno eu, moi, no grande outro. Porque nós não somos o grande outro, certo?
O grande outro é a relatividade geral, a alteridade radical. E essa alteridade radical ela não pode ser substituída por o nosso pequeno eu, certo? Então, no Tesouro dos Significantes, como diz Lacan, né, na teoria lacaniana, temos que nos preservar para poder aprender a se render no quesito do... nós temos que esperar nossa vez, nossa castração, nossa vez em Cristo. Esperar em Cristo significa ter retidão com as palavras, com o comportamento, e não somente estar ciente de que Deus ele é tudo e que Deus ele está em todos, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? Mas aí é que está uma chave que eu vou dar para vocês. O pensamento ubíquo de que você está em todos os lugares, você acabou entrando numa vereda, numa lacuna, num impasse ideológico, de que você tem um poder de irradiação, de que você tem um poder de espiritualidade que te faz colocar no meandro do onipotente, significa que você pode ser que você esteja sendo iníquo, pode ser que você esteja sendo igualitário, pode ser que você esteja sendo humano, demasiadamente humano, como diz Nietzsche. Mas também não significa que você deva criar um solipsismo, né? E ficar na mesmice de uma paranoia recorrente de que o todo é o espírito do divino, certo? O espírito do divino, o Espírito Santo, a casa do santo, né? A casa do santo, a casa de Deus, que é o nosso templo, o nosso ser, ele é basicamente uma estrutura primordial da personalidade viva, do Deus vivo, certo? O Deus vivo que morreu na cruz, né? Uma analogia. Vou fazer algumas analogias com a cristandade, certo? O Deus vivo que morreu na cruz, que se rendeu, que rendeu a humanidade para a questão desejante, porque a gente não pode desejar, a gente tem que ter um equilíbrio em relação ao desejo. A gente não pode desejar que nossa vida seja outra, né? Senão que o próprio outro do seu ser, do seu, da sua própria seu próprio, as suas características do seu caráter, da sua personalidade. Então, vamos caminhando em frente ao juízo, certo? O discernimento. Então, nessa trajetória, nós percebemos que é importante diferenciar a lógica do sintoma, da subjetividade desenfreada, né? Uma subjetividade de demasiada empatia, ou seja, carismática talvez, mas que não sabe se defender, não sabe como agir diante das adversidades e acaba sendo refém de si mesmo, se auto-sabotando, certo? Nas ilusões da sociedade, da sua sociabilidade, da sociedade, né? Do societal. Então, para que a gente possa descrever melhor uma situação de paranoia, né? Do delírio, da ansiedade delirante, da paranoia, temos que ver e rever algumas questões psicossintomáticas do sujeito e sua subjetividade, da estrutura da sua subjetividade nos tempos pós-modernos, certo? Nos tempos do eterno também, mas que não seja redundante ou efêmera, trivial, ou talvez até banal, de que
na sua subjetividade, o bico da sua subjetividade, ele é irreal, ele é um solipsismo, certo? E isso significa que nesse solipsismo não há uma fonte estrutural correta que amenize os seus sintomas. A gente temos que recorrer ao grande outro. Temos que recorrer ao grande outro porque aí é que está a chave do sucesso. A chave do sucesso vem de que para que a gente saiba, para que saibamos o que queremos do nosso desejo, temos que saber como desejar. E como desejar significa não bipolarizar o seu pensamento, ou seja, ter um pensamento ungido, certo? Ter um discurso ungido, ter um pensamento ungido e não ter várias camadas de pensamentos, várias camadas do ser num só discurso, certo? Numa só subjetividade multiplícita, né? Multipolar ou multiplicitária, né? Porque o múltiplis é questão lá da esquizofrenia, da psicose, da paranoia, ou seja, até mesmo da perversão ou de toda a clínica. Sem querer generalizar, mas aqui eu fico breve e eu vou continuando com o discurso, certo? Então vamos lá. A clínica, ela deve ser clara no sentido de que os ecos da própria voz ou do que sobrou do céu, né, como diz a música, do que sobrou do céu, ele tende a ser algo que para a psicologia e para a psicanálise, para a clínica psicanalítica, é algo de jogo mental, né? Tem algum jogo mental e nesse jogo mental temos que discernir. E para discernir a gente tem que transmutar. Transmutando o que vem, a ideia, a metáfora da neurose que vem, para transmutar a metáfora da neurose, nós não podemos acatar em primeira mão a interpretação, né? Interpretar não com um impulso, não com o que vem aos sentidos em primeira instância, certo? Porque na primeira instância o sintoma ele vem como do neurótico, ele vem como algo que está codificado. Para descodificar, né, o, o sintoma psicológico, temos que aprender a transmutar, transfigurar, transformar. E nessa transformação, por exemplo, da letra, do ser vivente, né, doente, não doente, certo? A enfermidade ela passa, certo? É passageira. Na neurose temos que verificar as questões dessa transferência, certo? Da neurose, dos jogos mentais da sociedade. Então, nessa transmutação, aí, em segunda instância, temos que parar para pensar e ver como transmutar essas questões de transtorno obsessivo compulsivo, do toque, certo? Primeiramente que é uma fantasia, certo? É uma fantasia que foi gerada, que foi lançada na nosfera, né? Lá onde se ecoam as vozes, né? E que para agarrarmos a ética e a moral da boa-aventurança, da episteme, né? Temos que ter noção de freio e não estar desenfreado psicopatologicamente na corrente do significante, certo? Temos que ter uma mente clara, castrada. Mente clara, castrada significa simplesmente que não é de acordo com as impressões do seu id que você vai se ideologizar e crer nessas
ah, enraizamentos negativos que geram um padrão de pensamento, que geram um padrão de subjetividade, e que essa negatividade do padrão da subjetividade ela pode adoecer tanto o seu ego de criança, o ego adulto, quanto mistura na estrutura da transacionalidade da análise o que está tóxico, o que é tóxico para você, o que é tóxico para a sua família, o que é tóxico para o outro, e você acaba absorvendo demais carga, energia, e você fica com um distúrbio. Distúrbio, você fica, o distúrbio que eu me refiro é o distúrbio tanto da ansiedade, ansiedade não prudente, né? Como também da própria clínica, né? Como é o caso das neuroses e das psicoses e também das perversões, certo? O psicótico, certamente ele projeta e nessas projeções tende, ele tende, né? Ele não age reto, ele tem que saber como agir reto, direto para o céu, tempo, espaço, Descartes, Cruz. Tempo e espaço é uma coisa só, mas temos que saber como viver na unção, como viver na castração lacaniana de que nós não temos algo de fetiche, de fantasia, de que nós estamos enfermos, que escutamos alguma voz, que escutamos alguma coisa, porque não existe, certo? Não existe. O que existe é o real. E o real, para estar atualizado, para estar sanado, ele tem que estar em verdade. E em verdade eu vos digo que não há alguém hoje em dia que possa descrever melhor os seus sintomas como o próprio cliente, certo? O próprio sujeito da análise, certo? E para a psicanálise, para o psicanalista, o discurso do analista, o discurso que está sendo analisado, o analisando ele tem que saber associar e desassociar também, para não sair numa dissociação de personalidade, certo? Então, a dissociação de personalidade, ela é algo mais profundo, é um quadro psicopatológico mais profundo que tem que ser levado em consideração no sentido do padrão negativo da subjetividade, ou seja, da raiz foracluída para outro campo lá da planta, lá da árvore. Então, bem, eu vou ficando por aqui, eu vou agradecendo vocês, meus assistentes queridos, eu vou pedindo para que você deixe seu joinha, comente, compartilhe, se está gostando do meu canal me incentive, por favor, vamos lá, Book of Victory da Quantum Light, com o absoluto para o absoluto, no absoluto. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.